22. Yeshua, aleluia. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra os corações. E cada ensino, e cada passagem, e tudo aquilo que está escrito é o reflexo para nós de muitas coisas que nós temos passado ou que passaremos. A palavra de Deus nos ensina acerca de sermos segundo o coração de Deus, sermos bons, sermos, ainda que parece ser difícil, mas precisamos buscar em Deus ser merecedor de sua misericórdia. Aleluia. Você que encontrou 2 Reis 22, diga amém. Aleluia. 2 Reis 22, está escrito assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filho de Agaías. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Até aí por enquanto. Senhor, seja adorado, seja engrandecido. Obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Oh Espírito Santo, fica conosco. Manifesta-te em nome de Jesus. Senta glorificando o Senhor Jesus. Aleluia. Não precisa me responder, mas como você está? Como foi os seus dias desse final de semana, correria? Alguns eu sei que foi muito intenso, e glória a Deus por isso. Mas como você está de verdade com a sua vida diante do altar, diante de Deus, um Deus que conhece todas as coisas. Deus nunca deixou de ser fiel para conosco. Independente da falha de cada um de nós, Deus que conhece a nossa ação, Deus que nos conhece melhor do que nós mesmos, Ele continua nos amando, Ele continua cuidando de nós. O texto que nós lemos falando acerca do rei Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade, é um texto que fala de um rei que decidiu fazer o que era reto aos olhos de Deus. Foi natural acontecer no reinado tanto de Israel quanto de Judá, que foi dividido após o pecado de Davi. Pastor, eu estou perdido ainda em relação ao que está sendo dito. A Bíblia fala que o povo de Deus estava olhando para todas as nações e vendo que todas as nações tinham rei, e Israel não tinha. Israel ainda era um reino unido, não era dividido. As 12 tribos estavam juntas. E o profeta, que na época era Samuel, disse: vocês estão desprezando o rei de vocês. E eles disseram: não, nós não temos o rei. Samuel disse: tem sim, o rei de vocês é aquele que criou os céus e a terra. Vocês não precisam de um rei humano. Mas o povo ainda assim clamou, pedindo um rei, fisicamente falando, um homem que eles pudessem se curvar, um homem que pudesse ditar, direcionar a nação. Deus não queria
que Israel tivesse um rei físico. Deus queria continuar sendo o rei de Israel. E assim Deus levantou Saul. Deus escolheu Saul, porque Saul era diferenciado até então. Era um homem diferente. Além de sua aparência bela, bonita, ele era o maior dentre o povo de Israel. Mas o maior de Israel, o rei Saul, não pôde enfrentar o maior dos filisteus. E quando o menor de Israel enfrentou o maior dos filisteus, conquistou o povo, Deus já havia ungido Davi, o sucessor de Saul, que de forma legal se tornou príncipe na casa de Saul, pelo desafio de enfrentar Golias. E vencendo Davi, Saul precisava cumprir com a promessa. A Bíblia vai nos contar acerca de vários reis que começaram a surgir a partir de Saul. E depois de Salomão, filho de Davi, começou-se a surgir reis que desagradaram a Deus. O próprio Salomão foi um divisor de águas, porque no início do seu reinado houve muita prosperidade, houve muita paz, houve muita coisa boa, mas ele próprio se perverteu, ele próprio se desvirtuou. O próprio Salomão criou inúmeras seitas, inúmeros rituais para inúmeros deuses estranhos. E os sucessores que vinham daí em diante acompanhavam as mesmas práticas errôneas, erradas, que desagradavam a Deus. Um rei após o outro desagradando a Deus, governando Israel. Agora não mais apenas Israel, mas Israel e Judá. Dois países separados, governados por reis diferentes. Um rei Israel pervertido, um outro rei Judá pior ainda. E assim aconteceu, até se levantar um rei chamado Manassés, que já velho de idade, ele reconheceu todos os seus erros. Ele tem um filho, mas ele investe no seu neto. O neto de Manassés é Josias. E Josias começa a perceber o quanto o seu avô o direciona, dizendo: não faça o que eu fiz, não erre como eu errei. Só há um Deus digno de ser exaltado. Israel e Judá tinham uma dificuldade muito grande, por quê? Porque Baal tinha sido introduzido na cultura de adoração em Judá e em Israel. Pastor, quem é Baal? É uma entidade também, mas Baal na verdade é uma sigla de 4 espíritos que caíram quando houve uma rebelião nos céus. Esses 4 anjos que se perverteram, eles têm um nome: Beelzebu, Asdom, Astarote e Leviatã. Daí a sigla Baal. Esses 4 espíritos, eles estão agindo não de forma literária, mas influenciando o mundo desde aquela época, pervertendo as pessoas, tirando as pessoas do centro da vontade de Deus, fazendo com que as pessoas fiquem cegas. E a palavra de Deus nos confirma isso. O príncipe deste século cegou o entendimento de muitos. Quando o rei Josias surge em um cenário completamente complicado, porque o seu pai havia morrido, o seu avô morreu, o seu pai foi morto de forma trágica. Em 2 anos de reinado,
Josias agora precisa governar. E que bonito isso, eles manter essa tradição de que rei só podia ser se fosse filho de um rei, se fosse príncipe. Glória a Deus por isso. No seu coração diga: eu sou o filho do rei. Glória a Deus. Era só no coração. Josias, com 8 anos de idade, ele precisa tomar uma postura de homenzinho. É uma criança, como qualquer outra criança, aparentemente. Só que Deus encontrou graça no coração daquela criança. Às vezes você olha para uma criança e diz assim: quando crescer melhora, quando crescer muda. Mas se a criança for perversa, porque ela tem um exemplo em casa, e muitas das vezes a família não está dando mau exemplo, mas está permitindo a criança passar o dia todo na televisão, que está ensinando e educando aquela criança. Pode ter certeza que mesmo ela sendo inocente de coração, se o seu coração abraçou a perversidade, vai ser difícil tirar essa perversidade quando ela se tornar adulta. A Bíblia nos diz: pegue os seus filhos, ensine-os no caminho em que eles devem andar, para quando eles envelhecerem, eles não se desviar dos caminhos do Senhor. Josias estava muito bem instruído por aquele que estava agora decepcionado com a sua vida diante do altar de Deus. E essa criança começou a se comportar como uma pessoa responsável. Não foi à toa que Deus permitiu Josias reinar com apenas 8 anos de idade. E a Bíblia vai dizer que Deus se agradou dele, que ele fez o que era reto perante o Senhor, que ele andou nos caminhos do Senhor como Davi andou. A nossa sociedade não acordou. O sistema está educando as nossas crianças a serem rebeldes, a serem perversas. Você tem acompanhado nas escolas o que os teus filhos estão estudando? Os meus filhos chegam aqui dizendo: pai, amanhã vai ter isso na escola, e eu não vou. Eles já sabem o que devem e o que não devem fazer. Eles têm idade para isso. Começou a falar, já precisa aprender. Precisa eliminar as dúvidas dos seus filhos. Você precisa dizer para ele: isso é errado, isso Deus não se agrada, isso não é bom, não pode ser dessa forma, não pode ser assim. E os professores já sabem que a depender do evento que tiver na escola, eles não vão, porque eles têm pai. Ainda que você seja pai, não afrouxe para os seus filhos nas escolas. O sistema quer fazer com que daqui a 10 anos a gente viva um mundo completamente fora de controle. E por que não dizer que já começou? Já está assim. Olhe para você que tem mais de 30 anos que está nesse lugar. Seus pais deram mole para você? Às vezes nós queremos fazer diferente porque achamos que foi injusto a forma pela qual fomos criados. Não, o meu pai me corrigia demais, eu não vou corrigir tanto meu filho. Você pode estar criando um monstrinho e não sabe. Cuidado com as atitudes de passar a mão na cabeça, quando você deveria estar instruindo e o corrigindo. A palavra de Deus diz que Josias tinha 8 anos de idade. Embora ele estivesse sendo acompanhado por homens capacitados, ele agora é um rei. E mesmo na sua imaturidade, a sua palavra
decide. A sua palavra tem peso de decisão. Ah, mas ele é só uma criança. As crianças de hoje precisam de um cuidado especial. Eu achei interessante um vídeo na internet onde uma mãe diz: por que você não obriga seu filho a ir para a igreja? Ah, porque eu não acho certo. Mas você obriga ele a comer? Você obriga ele a ir para a escola? Melhor, você obriga ele a tomar banho? Sim. Não quer dizer que ele tem que tomar banho porque você decidiu que ele tem que tomar banho. Ele tem que comer porque você decidiu que ele tem que comer, porque se ele não comer, ele não subsistirá. Seu filho não tem que decidir se quer vir ou se não quer vir para a igreja. Quem manda nele é você. No dia que ele pagar a conta dentro da sua casa, aí ele vai decidir o que ele tem ou não tem que fazer. Pastor, meu filho tem 40 anos, mora lá na minha casa. É você que manda, não é ele não. Tem um monte de filho velho, barbudo, morando com pai e mãe ainda. Ô meu filho, quer fazer o que você quer? Vá morar na sua casa e pagar as suas contas. Porque aqui quem manda é papai e mamãe. Pode ter 100 anos. Se o pai tiver 120, quem manda é o papai ainda. Uma vez que nós entendemos o que é o reino de Deus, nós começamos a viver melhor. Josias começou a agradar a Deus mesmo na infância, diante de um cenário completamente parecido com o nosso. Todo mundo perverso, todo mundo adorando outros deuses. Se você olhar para todo o contexto na Bíblia, capítulo 21, capítulo acima, o 24, após a morte de Josias, o próximo rei Joaquim vai fazer coisas ruins aos olhos de Deus. Antes de Josias, o seu pai, o seu avô fizeram coisas ruins aos olhos de Deus. Mas no meio dessa turma toda, um homem decidiu ser íntegro. E o mais engraçado, ele ainda não era um homem formado. No seu coração ele decidiu ser íntegro. Ele decidiu fazer a coisa certa. Você está ensinando os seus filhos a fazer a coisa certa? Quando nós lemos ensina o teu filho no caminho, nós precisamos entender que não está escrito ensina o teu filho o caminho. Porque ensinar o caminho é você apontar para ele: olha, é esse caminho, aí, ali. Ensinar no caminho é você dizer: é esse caminho aqui que o papai está andando, que a mamãe está andando. Ensinar no caminho é ser um reflexo para o seu filho, é ser um exemplo para ele, é você ser a diferença pela qual ele vai olhar, ele vai ver e ele vai dizer: é isso aí. Deus permitiu no final dos dias do rei Manassés ele tomar uma postura diferente e ele ensinar o seu neto de forma diferente e preparar os seus professores, instrutores, aquilo. E essa criança se torna um dos melhores reis de Israel. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Durante o capítulo 22 e o capítulo 23, Josias renova a aliança com o Senhor. Ele olha para o cenário e diz: o que está errado tem que ser considerado como errado. E nós precisamos fazer a diferença. Se você ver algo errado e você não corrigir, a Bíblia diz que você vai se juntar àquela pessoa como cúmplice
daquele erro. E você vai sofrer as consequências junto com aquela pessoa. Mas se você corrigir e ainda assim a pessoa não mudar, aí você, a Bíblia diz que você está livre dessa circunstância e dessa situação. Uma vez que está errado, corrija. Se for os seus filhos, então, não só corrija, disciplina. É necessário disciplina. Porque sem disciplina, as crianças perdem o reconhecimento de autoridade. Uma vez que nós entendemos que tudo que Deus quer é que vivamos uma vida digna dele olhar para nós e enxergar em nós um caráter, uma postura de alguém que diferenciadamente faz o que Ele quer que façamos. Deus não te chamou para ser qualquer um. Deus não te chamou para viver de qualquer maneira. A figura de Josias é a figura do Messias. Lembra de Jesus aos 12 anos de idade? A Bíblia diz que ele se assentou com os mestres da lei no templo, e ali Jesus debatia acerca das Escrituras, e todos ficavam admirados por tamanho conhecimento e graça. Ele tinha apenas 12 anos de idade. Josias não foi tão diferente do seu avô, que começou a reinar com 12 anos. No capítulo 21 de 2 Reis, Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Versículo 2: porém ele era mau e fez o que era mau. Mas o seu neto, ainda mais novo, faz o que é certo. Está chegando a hora de nós olharmos para nós e reconhecermos os nossos erros e consertar o que está errado, o que está no lugar errado, o que está fora. Porque a mensagem que não vai se calar é essa: Jesus está voltando. E Ele diz em sua palavra: prepara-te, ó Israel de Deus. Prepara-te, porque o noivo vem. O noivo está vindo aí. E talvez você esteja muito mais familiarizado que eu com essa notícia: noivo, casamento, bodas, festa. Oh glória! Você está preparado? Pastor, eu confesso que eu dei um mole esses dias. Esses dias eu tenho feito um monte de coisa que não devia fazer. O teu advogado é Jesus Cristo. E Ele reconhece que você, quando se posiciona, você é digno de ser perdoado. Não há ninguém nesse mundo perfeito, autossuficiente, digno de alguma coisa. Mas todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Todos nós erramos. Mas o que faz a diferença hoje é: nós estamos dispostos a consertar o que erramos. Estamos dispostos a viver o amanhã diferente do que foi ontem, ou talvez do que foi hoje. Deus não te trouxe a este lugar para você não fazer uma reflexão da sua vida. Jesus se importa com você. Não olhe para a sua maturidade ou imaturidade. Olhe para o desejo do seu coração de honrar a Deus em qualquer circunstância. Deus está sendo glorificado diante das suas atitudes. Deus está sendo glorificado ali no particular, no escondidinho. Deus tem te visto. Eu posso agir como um profeta e dizer: grande tem sido o livramento de Deus.
diante de tantas circunstâncias pelas quais nos comportamos de forma que Deus tem se desagradado. Embora o texto fale de uma criança, aplicando aos nossos corações, fala de muitas das vezes nós estarmos agindo como uma criança na presença de Deus, de forma imatura, diante de uma situação. E mesmo que estamos agindo de forma imatura, olhe para Josias. Está na hora de pensar diferente. Está na hora de agir diferente. Está na hora de reconhecer que Deus, somente Deus, é digno de ser exaltado. Uma vez que você coloca alguma coisa no lugar de Deus, infelizmente você possa não estar enxergando, você pode não estar enxergando, mas está indo de mal a pior. O que parece ser bom, não, é porque eu não estou firme na rocha, mas as coisas estão dando certo. O que parece estar dando certo não significa que Deus está provando. A Bíblia conta a história, uma parábola. Jesus disse assim: havia um homem rico, muito rico. E ele olhou para toda a sua riqueza. Ele não tinha temor no coração, ele não tinha o Senhor. E ele disse assim: trabalhei muito e conquistei tudo isso. O esforço gera recompensa. Mas eu acho que isso não é o suficiente. É uma parábola que Jesus conta. Ele disse: eu vou abrir espaços para construir celeiros maiores. Vou fazer algo ainda maior, para juntar ainda mais riquezas. E uma voz soou no ouvido daquele homem dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma. E para quem tu vai deixar tudo isso? Alguém que não conquistou, alguém que não lutou, alguém que não batalhou, alguém que não se esforçou, alguém que não valorizou, vai assumir tudo aquilo que aquele homem se esforçou a vida toda e agora vai morrer. Loucura é vivermos uma vida de ilusão achando que não é ilusão, que é conquista. A maior conquista de um homem é perguntar para Deus: o que queres que eu te faça? Não ouvir de Deus, mas perguntar para Ele: Senhor, o que queres? E Ele vai dizer: eu quero que você desfrute com a sua família, eu quero que você entenda o propósito da vida, eu quero que você reconheça alguém que precisa de ajuda, eu quero que você seja diferente na vida de algumas pessoas, eu quero que você desfrute fazendo tudo o que você precisa fazer. A jornada que nós estamos vivendo, ela é curta. Como você está aplicando o desfrute de Deus no dia a dia da sua vida? Você está feliz quando você lava o prato? Você está feliz quando você limpa a casa? Você está feliz quando você está trabalhando lá naquele trabalho que você está pedindo para sair? Você está feliz no serviço? Isso fará toda a diferença. Agradar a Deus não é apenas colocar uma Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja, não. Deus quer que você o agrade a partir do momento que você abre os seus olhos e dizer para Ele: Senhor, obrigado. Uau, eu acordei. Tenho mais um dia para viver. Eu vou viver como se fosse o último, para a glória do Senhor. Agradar a Deus é parar de reclamar, parar de murmurar, parar de olhar para as circunstâncias, entendendo: ei, na minha imaturidade, ainda assim eu posso fazer a diferença. Você não precisa ser expert em algum assunto. Você só precisa ser humilde, temer e entender que Deus requer que você viva. E viver é o oposto de vegetar, de sobreviver.
Deus não quer que nós sobrevivamos. Deus quer que nós vivamos. Algumas pessoas estão sobrevivendo. Não é isso. Pastor, está muito difícil. Está difícil porque você está acelerado. Está na hora de desacelerar, de respirar fundo, de apertar o botão de reset, de reiniciar. Quantas pessoas nesse lugar Deus tem dado livramento de infarto? Não é brincadeira isso. Porque não para. Aonde Deus te colocou, seja na sua casa, seja em um trabalho, seja onde for, você pode fazer melhor. Você pode cantar, você pode adorar, você pode louvar, você pode desfrutar enquanto você faz. No seu matrimônio. Pastor, agora eu vou viver uma farsa. Não é isso. Não é hipocrisia. Não é sorrir. Não. Forçado. Eu posso compartilhar isso porque é algo da minha vida. Quando eu conheci a minha esposa pessoalmente, porque eu conheci ela primeiro por telefone, eu fiz uma oração sincera, franca. Eu disse: Senhor, coloque em mim amor por esta mulher, a ponto de eu entregar minha vida por ela. Porque até então, conhecendo por telefone, não tinha nada, sentimento nenhum, química nenhuma. Era só um vazio que eu queria que fosse preenchido. Mas quando eu conheci pessoalmente, eu disse: Senhor, que haja no meu coração amor. O que eu quero dizer com isso é que se você pedir a Deus, Ele vai te dar. Você pode estar achando insuportável o trabalho que você está prestando, o serviço que você faz, mas você pode dizer: Senhor, coloque em mim prazer, alegria, para que as coisas mudem. Eu não quero. Você não é obrigado a trabalhar onde você está trabalhando. Eu queria poder dizer isso. Você não é obrigado a ter a família que você tem. Você escolheu, agora chora, mas chora nos pés de Jesus. E pede a Ele sabedoria para saber lidar. Eu não quero dizer isso para parecer ser melhor que ninguém. Eu fui no velório da nossa vovó Zilá ali, do filho dela, e eu pude sentar com ela e fazer ela rir, em um momento de tristeza. Você precisa deixar fluir a graça de Deus que está em você, e talvez esteja ofuscada, escondida, adormecida, mas está em você. Pastor, o que eu devo fazer? Orar. Senhor, põe para fora a minha alegria. Eu quero sentir prazer em tudo, Senhor. Seja em simplesmente beber um copo d'água. Você já teve dificuldade de beber alguma coisa? Eu já. E quando você passou a beber, sabe aquela garganta inflamada, aquela dor, não sei, insuportável, a dificuldade. Eu já sofri um acidente que eu não conseguia beber normal, tinha que ser por canudinho. Que quando eu tive o prazer de beber normal, nossa Deus, que desfrute, que alegria. Eu posso falar uma coisa que é tão inconveniente, mas às vezes, por favor, não ria. Às vezes você está com um problema tão sério sobre seu organismo, sua barriga, que você não consegue ao menos soltar gases. E com dificuldade, porque no momento que você sente vontade de fazer isso, o que sai não é gases, o que não deveria sair. E é um constrangimento. Eu sei que muitos já passaram por isso. Por quê? Porque desidratou. E é constrangedor. E para quem é casado, né, que passou por isso, que depois conseguiu soltar um gás,
e o cônjuge não sabia. Você vai fazer isso até dando glória a Deus, né? Oh, glória! Quando nós temos dificuldade de fazer alguma coisa e conseguimos fazer, é prazeroso. Nós precisamos pedir a Deus prazer em todas as coisas que nós vivemos. Seja nos servir dentro de casa, seja nos servir na congregação, seja nos servir no trabalho. Por que servir, pastor? Porque melhor é dar do que receber. Alegria maior em poder fazer do que os outros fazer por você. Não faça querendo esperar nada em troca, porque você não vai receber, você vai só frustrar. Mas se você fizer com alegria, sem querer receber nada em troca, independente de qualquer situação, você vai criar um crédito extraordinário com Deus. E como eu disse, Deus não fica devendo nada a ninguém. A recompensa sempre virá. E ela vem de forma pela qual nós precisamos, mas não entendemos que precisamos. A recompensa muitas das vezes vem como livramento, como saúde, como paz. Vem como uma oportunidade, como uma porta que se abre, que a gente nem imaginava que ela poderia se abrir. Mas ela vem. Nós estamos nesses dias sendo desafiados a sermos bons de verdade, a sermos melhores de verdade. Quando nós nos mudamos para esta cidade, tudo que nós ouvíamos das pessoas era: essa cidade é assim, é assado. E o tempo todo repreendendo, está repreendido em nome de Jesus, essa cidade é uma bênção. A diferença quem faz somos nós. Quando você acredita que não prosperará, as coisas ficam travadas. Mas quando você começa a liberar a tua palavra dizendo: não, aqui vai ser bênção, isso aqui vai melhorar, glória a Deus, o Senhor está melhorando, pela fé eu posso ver esse lugar mudando. Ah, pastor, não tem fé certa não, esse lugar já tem 525 anos, Deus é poderoso para fazer, e Ele quer fazer. Nós moramos no melhor lugar do Brasil. É engraçado porque o turismo, quando chega em Porto Seguro vende Cabralha como se fosse bairro de Porto Seguro, porque está lá nos cartazes lá, né? Coroa Alta, Porto Seguro, Coroa Vermelha, Porto Seguro, né? Aí os turistas vêm para cá e falam: não, as praias aqui são melhores que as de lá, né? É melhor, né? Uau, essas praias. Nós moramos no melhor lugar do Brasil, irmãos. As pessoas pagam caro para vir para cá, e você mora aqui. Quem está aqui que não mora aqui? Você é daqui. Vocês vão embora daqui a quantos dias? Uma semana, 2 semanas? 25 dias, glória a Deus. Desfrute, compra uma casa, vem para cá. Já tem a casa? Vem embora. Porque não vale a pena pagar caro para vir para cá. O turismo paga caro, irmãos. Nós passamos perto agora de uma turma de jovens que passam o ano todo juntando dinheiro para se formar, para vir para cá. Infelizmente são jovens que ainda não entenderam o propósito da vida, mas nós estamos aqui para isso, para fazer a diferença na vida deles, cruzar o caminho deles e falar: ei, jovem, você não está vindo para cá por um acaso, você vai se encontrar com Jesus nesse lugar. Nós, a igreja desse lugar, vai promover os maiores eventos para essa época. Eles não vão mais para clubezinhos de prostituição, de drogas, não. Vai para acessar o reino de Deus, a glória do Senhor. Eu profetizo que a forma turismo vai se converter, vai trazer os jovens para essa cidade para o encontro com Jesus. Glória a Deus.
A nossa imaturidade, independente de como ela está, se distante de uma realidade de alinhamento com Deus, hoje nós podemos refletir e dizer: Senhor, coloca no meu coração a vontade, o desejo ardente de te agradar. Queira agradar ao Senhor. Queira viver uma vida que agrada a Deus. Seja excelente em tudo que você faz. Faça isso. Os resultados serão extraordinários. Aleluia. Josias, ele nos deu um exemplo extraordinário de sua vida. Depois de 18 anos do seu reinado, aí sim ele caiu para dentro com força. E ele fez o que muitos não imaginavam mais poder ser feito no reinado de Judá. Louvamos a Deus, porque no tempo de Josias, alguns manuscritos foram encontrados e permanecem até os dias de hoje, acessíveis. Deus nos deu a oportunidade de ouvir acerca da história desse homem que, mesmo uma criança, decidiu no seu coração fazer a diferença. Nessa noite Deus nos dá uma oportunidade de agirmos como essa criança, com um bom objetivo, com um bom desejo, com o coração voltado a agradar a Deus. Aquilo que não agrada a Deus, pensa assim: Senhor, me ajuda a remover isso da minha vida. Aquilo que você não consegue resolver, se junta com pessoas boas, pessoas que podem te aconselhar, pessoas do bem. E nisso nós temos maturidade. Você sabe quem são as pessoas que você precisa sentar e conversar. São pessoas que não demonstram inveja. São pessoas que não agem com palavras de má fé, com um balde de água fria diante de algo que você conta como uma conquista. Eu estou pensando em fazer isso. Aqui não. Isso não vai dar certo. Sai fora. Não abra sua boca para compartilhar algo com pessoas desse tipo, não. Pode ser sua amiga, sim. Pode ser seu amigo, sim. Mas não tem nada para te oferecer. Pessoas boas são aquelas que você fala assim: eu até estava querendo abrir um negócio aqui, mas acho... Não, abre. Se você abrir, vai dar certo. Vai fluir. Pode colocar aquela casa de luz, de iluminação, que vai dar certo. O povo vai te procurar. Abre esse negócio porque vai dar certo. Não te puxa para trás, te empurra para frente. Seja você essa pessoa. Seja você essa referência. Seja você um Josias, um rei que decidiu no seu coração fazer o que é agradável e justo perante os olhos do Senhor. Aleluia. Hoje eu estava orando ao Senhor até em relação a essa palavra, e alguns podem até se frustrar com isso, mas é uma verdade. Observando cada reinado, cada liderança em cada situação na Bíblia, a base é 40 anos, pastor Oswaldo. Então, eu já tenho 17 anos, falta pouco agora. Que você se posicione como um sucessor que vai honrar o Senhor. Se até lá o Senhor voltar, glória a Deus. Mas nós precisamos entender que temos uma missão, e essa missão tem prazo de tempo. E o tempo é curto. E nós vamos nos apresentar diante de Deus, para que Ele olhe e diga: servo bom e fiel, entra no gozo da eternidade. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Faça a sua oração particular e pessoal. Reconheça as suas mazelas, o que você tem feito,
de bom, de ruim. De ruim você pede perdão a Deus. De bom você diz: Senhor, que eu possa te agradar ainda mais, que eu possa te servir de maneira ainda melhor. De ruim você fala: Senhor, me perdoa. Às vezes é como o apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero, isso é o que eu faço. Oh, rababacheca, rababas. Oh, aleluias. Espírito Santo de Deus, feche os teus olhos e ore por você. Oh, ribacalabacite, rebrababassor, bocochira, labatalabacite, e colabacite, rebrababachica. O Espírito Santo de Deus te trouxe a esse lugar. Pastor, eu quero fazer uma aliança com o Senhor essa noite. Eu quero mudar minha vida. Eu quero fazer diferente. A igreja está de olhos fechados, orando. Aleluia. Orando por si. Você vai sair do seu lugar e vai vir à frente, entregar sua vida ao Senhor. Aleluia. Chega lá, pastor. Aleluias. Aleluias. Abre o seu coração para o Senhor. Abre o seu coração para o Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Oh, aleluias. Oh, aleluia. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Apresente a Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Oh, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, Senhor Jesus. Me ajuda, Senhor Jesus. Me ajuda, Senhor. Você quer entregar a sua vida ao Senhor hoje? Você quer entregar? Então vem aqui à frente. Vem aqui, nós queremos orar por você. Vem aqui, envergonha o diabo. Vem aqui, envergonhar a circunstância. Oh, aleluia. Vem aqui, porque Deus vai mudar a sua história hoje. Oh, você quer deixar Deus mudar a sua história? Aleluia. Deus falou que não é só uma pessoa. Hoje Ele quer salvar vidas. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Mas o teu amor mudou. Ele é bom pra ti, é bom pra mim. Deus quer mudar a sua história. Você quer dar lugar ao Espírito Santo de Deus? Então vem. Vem. Jesus te convida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Pastor, eu não estou desviado, mas eu estou como se estivesse. Então vem você também. Vem mudar a sua história hoje. Ele quer te encontrar, ovelha, que se perdeu dentro da casa do Senhor. Pastor, eu quero ser forte, então vem. Nós vamos orar por você. Você vai ser forte. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Ele te chama, vem. Vem, porque Deus quer mudar a sua história hoje. Ah, pastor, tem tanta coisa ainda para resolver lá fora. Deixa Deus resolver por você. Dá lugar a Ele. Vem, vem que Ele te chama. Ele te chama, Ele te chama. Ele te chama das trevas para a luz. Ele te chama para uma nova vida. Ele te chama para mudar a sua história. Traz luz para a sombra, cala as montanhas para te encontrar. Nessa noite Ele quer derrubar as muralhas da sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele te convida, vem. Vem, vem, vem. Não tenha vergonha não. Vergonha vai ser ouvir não de Deus. Vem. Ah, pastor, porque eu não tenho força para largar a bebida, largar o cigarro. Vem. Vem. Ele vai te dar forças para largar o vício. Eu não consigo largar a pornografia. Vem. Ele vai te dar força para largar isso.
Traz luz para as sombras, escala as montanhas. Deus te traz ao avivamento nessa noite. Ele muda a sua história. Oh, Espírito Santo, manifesta-te. Muda aqui, Senhor. Tira as algemas agora, Senhor. Tira as coroas. Tira, Senhor Jesus. Oh, Pai, opera milagres, faz maravilhas, muda as circunstâncias. Traz, Senhor Jesus. Oh, Deus, alegria, o vigor. Opera, Senhor, nesses corações. Uma nova história. Uma nova história. Uma nova história. Aleluia. Uma nova história. Uma nova história. O Espírito Santo de Deus te trouxe esse lugar. Levanta suas mãos em direção à sua casa. Oh, eu profetizo, não ficará ninguém ali sem Jesus. Todos hão de se encontrar com o Messias. Profetiza sobre o seu lar a bênção do Senhor, a unção do Senhor. Profetiza sobre o teu lar. Aleluias. Oh, aleluias. Profetiza sobre o seu lar a graça do Todo-Poderoso. Deus está mudando histórias nessa noite. Deus está mudando histórias nessa noite. O Senhor está visitando a sua casa. Que o Senhor abençoe. Ele está mudando a sua história hoje. Ele está mudando a sua história hoje. Oh, aleluia. Ele está te dando novas vestes hoje. 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 Ele está te dando novas vestes. Receba novas vestes. Vestes de justiça. Vestes, oh, aleluia, de alegria. Profetiza sobre a sua casa. Levante sua mão sobre em direção ao teu lar. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto. Que Ele te dê a paz. Que Ele te dê a shalom. Oh, Rabacabassu, Andarabashu. Anemiamba do Robococosi, Cribrabacalabasorebla. Anemiabasso. Deus está mudando quadros nessa noite. Ei, que se levantem os Josias dessa geração. Que se levantem os reis, as rainhas que vão se comportar como verdadeiros filhos de Deus. Aleluias. Que a bênção se derrama até 1000 gerações. Profetiza sobre a tua casa, sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Se derrama. Amadagabaço, mega abaixo, abacalabaço. Ele está aqui, Ele está aqui. E Yeshua está nesse lugar. Ei! Se derrame. Oh, aleluia. Ele está aqui. Seja tocado por Ele agora. Seja curado por Ele agora. Seja tocado pelo Senhor Jesus.
Recebe cura no seu corpo físico. Recebe cura na sua alma. Recebe cura no seu espírito. Recebe cura pela sua família, pelo seu familiar. Recebe cura agora. Cheque pecadora bagaçar. Recebe cura pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho. Recebe a cura. Ei, por sua vida. Ei, chega na balança. É contigo, é por ti. Aleluias. Pega suas mãos a Ele e aplauda o Senhor bem forte. Missionária Ângela, vem aqui rápido, em nome de Jesus. Aleluia. Corre aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Sobe aqui, por favor. Oh, aleluia. Sobe aqui. Aleluia. Quantos conhecem a irmã Ângela? A missionária Ângela? Ela vai receber a filha dela aqui no altar. Vem cá, Karina, abraçar a sua mãe no altar. Vem aqui em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode dizer para ela tudo que está no seu coração. Fala mesmo, perdoa, mamãe, eu te amo. Oh, aleluia. Ei, Deus vai abençoar sua família até a quarta geração. No altar Deus vai restaurar. Meu Deus, amada. Deus está fazendo o que você acha que Deus não pode fazer? Você pode dizer, pastor, isso é fruto de oração? É. Isso é fruto de vida no altar? É. Mas as últimas primícias dessa mulher foi dizer, eu quero a minha família. Ela só apresentava a vida da Karina diante das suas primícias. Não brinca com isso não, que isso é sério. Deus pega e faz. Porque Deus é fiel. Aleluia. Inclina as mãos para cá. Isaac, vem aqui, corre aqui. Ei. Em nome de Jesus. Meu sobrinho emprestado e filho espiritual. Aleluia. Aleluia. Eu só chamei você porque sua família tem que ter coragem para vir para cá. Mas inclina suas mãos para cá e abençoa-os com toda a sorte de bênção. Aleluia. Abençoa, porque Deus está fazendo coisas poderosas. Deus está restaurando famílias. Deus está restaurando lar. Olha os Josias dessa geração aqui em cima. Espírito Santo de Deus, faz, Senhor, o que só o Senhor pode fazer. Ó Deus, acende o nome dos teus filhos, da Karina, do Isaac. Reacende no livro da vida, para a glória do teu nome. Não os deixe desviar para a direita ou para a esquerda. Não os deixe desanimar. Repreenda todo o principado e potestade. Repreenda todo o dominador. Destrona agora todo o império das trevas, todo o pacto que foi feito. Oh Senhor, nós recolhemos agora, nós arrancamos agora das mãos de Leviatã. Oh, e colocamos sobre as tuas mãos a chave dessas vidas. Oh, agora pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Os homens, os jovens, vêm aqui abraçar o Isaac. As mulheres, as jovens, vêm aqui abraçar a Karina. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pode descer, aleluia. O Espírito Santo de Deus está fazendo uma grande obra. Aleluia. Quero agradecer a presença dos pastores que vieram, né? Do meu amigo que eu estou o tempo todo, bora lá. Ele disse, eu vou lá. E vai ser forte, porque a família vai também. Deus continue abençoando. Essa é a nossa casa. Fique à vontade para estar aqui quando quiser.
Os nossos cultos naturais são quarta e domingo, né? Glória a Deus. Nosso jovem que está ali, eu esqueço o nome. Eita glória. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. A todos que estão aqui visitando essa casa. Dia 18 é sexta-feira agora, né? O seu Shabá vai ser aqui. Você que é casado. Que dia é? Quinta-feira, célula de mulheres na casa da pastora Eliane, tá? Eliane, aquela jovem senhora lá em Coroa Vermelha. Quinta-feira, as mulheres, somente as mulheres, tá? Quinta-feira eu quero, né, convocar os homens para estarem aqui, tá? Com o pastor Oswaldo e com os demais. E aí, pastor Oswaldo, vai aceitar o desafio? Quinta-feira, aqui. Quinta-feira eu vou estar em Onápolis, mas os homens vai deixar as mulheres lá e vir para cá, tá? Os homens pegam aí um carro, deixa a mulher lá na casa da pastora Eliane, pega o pastor Geraldo, traz para cá. Pastor Geraldo, pastor